faço parte da disciplina de obstetrícia e fui convocado para estar com vocês. A gente vai conversar um pouquinho sobre pré-natal. Se a minha altura da voz não estiver tão suficiente para isso, porque às vezes eu tento falar um pouco mais baixo, isso. E o nosso objetivo de conversar um pouco acerca de pré-natal com vocês é que vocês possam ter uma ideia básica e suficiente para quando vocês estiverem com a abordagem ou verificador na gestão, vocês possam ter condições e pelo menos ter uma ideia do que vocês vão liderando em primeira semana. E uma das coisas que é importante na assistência pré-natal, se eu tenho um pré-natal que possa ser bem executado, atendendo às necessidades mínimas de que o pré-natal se propõe a fazer, nós vamos ter os resultados positivos em relação à mãe e em relação ao bebê. Por quê? Muitas das vezes, e quem já teve a oportunidade de verificar em urgências de assistência à parte da obstetrícia, algumas situações que poderiam ser meramente evitadas durante a assistência pré-natal, elas não são executadas. E daí, o que nós temos? Exatamente essa situação. Temos um amplo atendimento que é propagado, dizer que tem assistência pré-natal, mas não necessariamente tem essa qualidade desse pré-natal e, consequentemente, nós temos o quê? Tem, teoricamente, aumento da assistência, mas também incremento de mortalidade e desfechos perinatais que não são bem observados na nossa vida. Costuma-se falar que Campina Grande, apesar de ter uma dimensão de cerca de 400 mil habitantes, mas a gente tem um pré-natal observador aqui que não é de uma qualidade tão satisfatória. Eu não vou entrar na questão dos pré-natais que estão relacionados com as instituições de ensino e, teoricamente, a qualidade desse pré-natal seria um pouco mais refinada. E a realidade, a gente se depara quando nós vemos os referidos cartões. Daí, o que acontece com essa situação do pré-natal? O Ministério da Saúde, ele criou essa instituição chamada Rede Serrana. Para quê? Para que o pré-natal em si, ele tivesse diretrizes que pudessem ser aplicadas e, consequentemente, a gente poder melhorar esses desfechos que poderiam estar sendo observados. Então, com isso, a gente conseguiria reduzir as taxas de mortalidade materno-infantil, que é uma realidade, infelizmente, ainda muito evidenciada. E aí, o que é que nós temos dentro dessas iniciativas que envolvem a rede Serrana? A ideia dela é você ter a captação da gestante, buscar essa paciente em casa, principalmente nos locais onde são atendidos pelos programas de saúde da família, facilitar o ingresso dessas pacientes com relação à unidade básica de saúde, a marcação das consultas, a disponibilidade dos exames, a realização de ultrassonografias e, consequentemente, a referência da maternidade em que essa paciente pudesse estar caminhando para lá. Então, ela vai desde a parte logística, inclusive em situações que se prezem qualidade, o fornecimento de transporte para que essa paciente possa ser encaminhada para o centro de saúde. E aí, levando desde o pré-natal, a assistência ao parto, ao puerpério, que seria o momento em que a paciente teve o seu parto executado. E aí, uma das coisas que a gente tem batalhado muito dentro dessa questão da aplicabilidade da assistência ao parto é da humanização. E a humanização do parto não é você apenas tentar demonstrar atitudes que pudessem ser boas para a paciente, ou que ela se sentisse, digamos,
paparicada, no modo geral, mas que nós pudéssemos, dentro das evidências científicas, pudéssemos organizar a situação daquele momento da dor do trabalho do parto que a paciente sente, do momento do medo do desconhecido, daquele momento em que a paciente ela vai estar fora do seu ambiente domiciliar e que ela está no ambiente totalmente alheio. Então, uma das coisas que temos trabalhado muito, que a gente sempre trabalha, é exatamente dentro dessa situação da humanização desse atendimento. O acolhimento da paciente, não só a nível das unidades básicas de saúde, mas também a nível da rede hospitalar propriamente dita. Uma das coisas que é importante e que faz parte dessas diretrizes é a vinculação dessa gestante à maternidade, ou seja, se ela está fazendo acompanhamento pré-natal, ela tem conhecimento de causa, pelo menos qual seria o serviço de referência dela para que ela pudesse chegar à maternidade. Por quê? Algumas vezes os pacientes chegam no ISEA, nós temos um ambiente sempre de uma superlotação, temos que tentar transferir vagas para o Hospital da FAP, que vai fechar agora o atendimento a partir do dia 25, creio que os colegas já devem ter ouvido, e o Hospital da Clínica. Então vejam como a coisa está cada vez mais no funil, porque nós vamos ficar com o quê? Só com a rede ISEA e o Hospital da Clínica. E as situações especiais que necessitam de terceirização dentro do atendimento da neonatologia, isso vai ter que ser referenciado para João Pessoa ou algum local onde a rede estadual possa disponibilizar. Então, é uma situação muito ruim. E nesse contexto é que a situação da mãe peregrina não deveria existir. Porque ela, pelo menos, deveria saber que ela vai sair de casa, que vai para um hospital X e que vai ser acolhida. E dentro do contexto da gravidez, é necessário que se tenha, então, o que a gente chama de avaliação pré-concepcional, onde o planejamento nem sempre ele pode estar atrelado ao ato de desejar conceber. Algumas gravidezes, como elas acontecem sem o planejamento, elas podem ter conflitos e muitas das vezes podem levar a situações de a utilização de métodos que vão provocar o aborto e, consequentemente, vai ter um desfecho negativo para o feto e para o lado materno, principalmente pela questão do ponto de vista emocional. Considerando também que dentro dessas situações de consulta pré-concepcional é quando eu tenho a parceria do casal, seja ele namorado, parceria, união estável ou não, mas quando nós temos a situação de abortamento de estudos, então essa daí ainda é pior. Por quê? Porque a mulher ela foi violentada, ela teve uma gravidez que literalmente nem foi desejada, muito menos planejada, e ela se vê numa situação de vulnerabilidade. E para isso, para que tenhamos todo esse contexto de muito bonitinho, de uma mãe desejando, de uma mãe grávida, fazendo uma missão de segurar o seu bem, demonstrando segurar o sapatinho, porque ela, literalmente, ela quis e ela está participando desse momento do desejo dessa gravidez. E daí? O que é importante nessa questão da consulta pré-concepcional? É que essa paciente ela seja orientada para todo o momento de tudo. Ela chegar a uma unidade básica de saúde, ela ter a garantia que essa consulta vai ser marcada, ter um profissional, não necessariamente que a paciente vai ser atendida por médicos, todas as consultas. Por quê? Felizmente nós temos no nosso país o curso superior que forma as obstetrizes e elas são capacitadas para o atendimento de pacientes em pré-natal de baixo risco. Então você não precisa sobrecarregar só o médico, mas elas também têm essa capacidade de direcionar todo o acompanhamento. E dentro do conhecimento aplicado que ela teve na universidade, ela pode direcionar para os serviços especializados. No caso, o pré-natal de alto risco ou a consulta imediata com o profissional médico da especialidade dentro da sua área de atuação na unidade básica de saúde.
Uma das coisas que é interessante a gente verificar, dentro do contexto de consulta pré-concepcional, é o passado de patologias que possam estar agregadas a essa paciente. E uma das coisas que nós verificamos muito no atendimento da obstetrícia está relacionado com a hipertensão, a presença de diabetes, as doenças da tireoide que podem estar descompensadas e patologias outras que nós vamos no decorrer citar. Hábitos de utilização de drogas lícitas e das drogas chamadas ilícitas. Nós temos que pensar que nós temos um ser que está em pleno desenvolvimento intraútero e que está vulnerável a toda a situação que a mãe ela possa estar o expondo. Então, para isso, temos que tentar ao máximo convencer, trazer uma memória para essa gestante de que o filho dela e a saúde desse bebê depende totalmente dela. Então, álcool, drogas, de um modo geral, tabagismo, ele literalmente tem que estar proscrito. Nem para quem não está grávido, quanto mais para quem está. E, além desse passado obstétrico que precisa ter, tem que se analisar as questões em que gravidez e se ela já teve e se teve desfechos desfavoráveis ou não. Dentro de toda a avaliação pré-concepcional que nós temos que proporcionar para essa paciente, como qualquer uma outra consulta, verificação do peso, da altura, do cálculo de massa corporal, e por se tratar de uma mulher, a realização do exame citológico, que dentro da faixa etária dos 25, e eu coloquei um adendo até os 64 anos, que é preconizado pelo nosso Ministério da Saúde, é importante que essa paciente ela seja submetida a tais exames. Bem como tentar colher quais são as condições socioeconômicas que essa paciente está inserida e que tipo de alimentação ela está sendo mantendo contato, né? Para que, no máximo, possamos ter uma noção de tentar balancear dentro das possibilidades de compra que ela tem, do que ela pode comer e, consequentemente, da sua ingesta propriamente dita. Temos que também estar correlacionados com o uso de medicações rotineiras e de uso crônico, porque o estado de gravidez ela tem certas limitações dentro da farmacologia que nós temos disponível. Ou seja, tudo que se tem que fazer para uma grávida tem que se pensar qual é a repercussão que pode acontecer para aquele feto. Então, isso é muito necessário na consulta pré-concepcional, bem como no acompanhamento pré-natal propriamente dito, temos essas informações da nossa paciente. E aí, o que acontece? Uma das situações que é orientada pelo Ministério da Saúde é que possamos oferecer, por se tratar de desejo de gravidez, a administração do ácido fólico a 5 miligramas ao dia, no período de aproximadamente 60 a 90 dias antes, bem como a eventual suplementação de ferro de acordo com resultados de hemograma que essa paciente possa apresentar. Eu costumo dizer, e muitas das vezes elas nos questionam, não vai passar vitaminas para tomar? E aí eu venho com uma contrapartida. Que tal a senhora tentar comer frutas, verduras, legumes, cereais, proteína, dentro do que pode comprar, e principalmente as que são de temporada, as frutas de temporada, do que você deixar lá no balcão da farmácia algum valor X de real, que a indústria farmacêutica adora chegar nos nossos consultórios e ficar empurrando o produto A, B, C, D. Creio que você já deve ter, talvez, em atendimento recebido representantes que normalmente é isso. E que não existe fundamento para que nós possamos repor, bem como a realização de quero todos os hormônios, quero todas as vitaminas, e ninguém não sai canetando isso, porque seria uma medicina impraticável, principalmente quando nós trabalhamos com o sistema carente, que é o sistema público. Há quem ainda consiga fazer esse tipo de situação a nível de clínica privada, mas não existe fundamentação.
E na maioria das vezes, se alguém já passou por alguma consulta com nutrologia, pode já ter tido a ideia de que tiram um bocado de sangue para um bocado de coisa e não me pergunta se nem o nutrólogo consegue interpretar. E aí isso é só um adendo, porque, por exemplo, eu já tive situações de uma mulher no MENAC, com sua vida reprodutiva normal, com suas menstruações normais, está solicitando dosagem de hormônios ovarianos. Para quê? Se fisiologicamente ela está funcionando. Se ela funciona, é porque o estradiol, o estrogênio, o FSH e o LH dela estão bons. Então, assim, nós como prescritores, nós temos que ser parcimoniosos e temos que verificar quais são as condições mínimas que nós podemos trabalhar para que nós podemos também ofertar e ter a contrapartida para a nossa paciente, principalmente dentro do contexto da gravidez. Uma situação que é muito importante para a gente também ter conhecimento de causa seria o intervalo de interpartal, e que essa paciente, pelo menos, ela possa ter um período de 2 anos entre uma gravidez e outra, principalmente se teve parto operatório ou se não foi assim. E aí, durante a consulta pré-concepcional, o que é que nós precisamos solicitar para ela? Bem como isso vai figurar lá na assistência do pré-natal propriamente dito. Seriam as sorologias para sífilis, para hepatite, para HIV/AIDS, as dosagens de hormônio tireoidiano que são importantes serem feitas, a dosagem de toxoplasmose, porque tem repercussão no nível de gravidez. Atualmente, no nosso país, nós já não dosamos mais sorologia para rubéola, que já é considerada uma doença erradicada. Então, nós não temos assim. E se essa paciente ela tiver algum indício de infecção sexualmente transmissível, nós precisamos coletar as informações, verificar a clínica. Em caso de não saber ou não ter o manejo adequado, pedir o apoio da parte da infectologia para nos ajudar, porque todos esses problemas são necessários. A verificação da parte do hemograma, principalmente em pacientes afrodescendentes que podem estar cursando com hemoglobinopatia, e verificarmos as pacientes que têm anemia crônica, seja ela por questão nutricional, seja ela por até dificuldade mesmo de acesso ao fêmur. Uma das coisas que é importante e que eu quero chamar a atenção de vocês é a evidência de doença pré-existente ou não do diabetes mellitus. Porque, não obstante, quando essas pacientes fazem o início do pré-natal e que eles verificam as glicemias, os valores de glicemia para a paciente grávida, eles não são iguais para a paciente não grávida. Por exemplo, se a paciente chega para você com uma glicemia maior ou igual a 92, a glicemia de jejum, essa paciente ela é considerada diabetes gestacional. E daí, você não precisa submeter a essa paciente para a administração do teste de tolerância à glicose. Nós vamos tocar nesse assunto, mas eu acho que agora vale a pena eu já pegar a situação. Porque entre a 24ª e a 28ª semana se fornece 75 gramas de glucosamida e colhe-se sangue em primeira e segunda hora. Vamos voltar. Glicemia de jejum maior ou igual a 92, diabetes gestacional, não se faz teste de tolerância à glicose. Tem que ser acompanhada com perfil glicêmico, tem que acompanhar essa paciente com orientação dietética e caso os resultados do perfil glicêmico sejam alterados, entra-se com a administração da insulinoterapia. Caso eu tenha paciente submetida ao teste oral de tolerância à glicose, e esse teste oral, na primeira hora, mostra valor maior ou igual a 180, ou na segunda hora, valor maior ou igual a 153, essa paciente é considerada. Não precisa serem os 3 valores, apenas um valor já é checkmate para o cuidado com essa paciente. Por quê? Porque o diabetes descompensado vai levar a alterações matérias, principalmente as alterações fetais, e pode acontecer o óbito intrauterino.
que são coisas que, de acordo com o manuseio, você facilmente pode lidar. Se a paciente, pois não. Eu não entendi por que a gente não pede o ITLTG. Não. Não entendi por que não pede o ITLTG quando está acima de 92. Porque ela já tem um diagnóstico de diabetes. Já é diagnóstico. Diabetes gestacional. Não precisa Por confirmar. por isso que eu falei. Porque para quem tem uma função pancreática ok, no caso da mulher, e se ela tem uma glicemia até 99, é considerado euglicêmica. Mas a grávida já é um pouquinho diferente. Porque vai ter uma ação contra-insulínica dos hormônios gravídicos que nós vamos comentar na próxima semana em relação a isso. Então, assim, não corram esse risco de fazer uma solicitação desnecessária, porque pode ser até um alvo de política, e a gente vê muito isso. E o pior é você pegar uma grávida com 40 semanas, com 38 semanas, que foi mal conduzida, que chegou em óbito, e você tem um bebê viável e você não poderia ter feito nada, porque ela chegou aqui já para a resolução do parto, porque já teve um óbito intrauterino e a gente não. Então, normalmente não faz o TLTG, né? Nas grávidas faz só o acompanhamento pela dosagem. Se você tem glicemia menor ou igual a 91, você submete essa paciente à 24ª, 28ª. Nessa janela de primeira consulta, aqui, a 24ª, 28ª, você ainda tem mais algumas semaninhas para você decidir a vida dessa paciente, se o perfil glicêmico, dieta, insulinoterapia, atividade física, tudo que possa ajudar a aumentar a captação dessa glicose para que ela possa ter um resultado melhor. E, de acordo com a classificação de diabetes da gravidez, você tem parâmetros de ponto de corte. Se você tem insulinoterapia, você tem até 38 semanas. Se você controla com dieta, você tem até o tempo, 40 semanas. Se você estiver descompensado em qualquer momento, prepare esse menino para nascer, com corticoterapia, com insulina de apoio, para poder você não deixar prosseguir essa gravidez. Porque o risco de morte intrauterina é muito grande. Então, assim, tem que ter esse feeling com relação a essa parte do diabetes gestacional propriamente. As doenças que têm o ponto de vista que, assim, não são tão frequentes, mas a gente, quando vez pega, os pacientes que têm problemas neurológicos, crises convulsivas que fazem uso de medicação, acabam tendo que verificar a troca de medicação. Sempre vai ser assim. Por exemplo, a hipertensão. Paciente que faz o uso, por exemplo, de hidroclorotiazida ou de losartana ou qualquer outro inibidor de ECA, a gravidez, é necessário que se faça a administração de alfa-metidopa e a dose mínima 750 miligramas. Há relatos de que 500 miligramas dia também pode ser utilizado. O UpToDate ele fornece essa informação. Mas a realidade nossa aqui no Brasil é dose mínima 750 miligramas ao dia. Porque abaixo disso, costuma-se dizer, é melhor dar água de coco, porque não vai resolver o problema da hipertensão dela. E outro detalhe, não brinquemos e não perdemos a oportunidade de utilizar a janela que se tem entre você estar com a paciente e você prescrever. Porque muitas das vezes os cartões de pré-natal mostram um aviso que você tem uma paciente que está com hipertensão e a mínima seria pressões diastólicas acima de 80 miligramas e pressão sistólica que possa ser acima de 130 milímetros de mercúrio, milímetro de mercúrio, elas precisam ser vistas com bons olhos. Não subestimem, porque você vai estar comprometendo essa paciente. E aproveitando já esse momento de hipertensão, uma das coisas que a gente tem uma dificuldade, mas que é necessário que se faça, é a paciente no primeiro trimestre, quando vai se fazer a verificação da translucência bucal, que é uma medida especificamente da prega bucal, que pode falar a favor de alteração genética, é o Doppler das artérias uterinas. Por quê? Se você faz o Doppler nesse momento, você já tem a possibilidade de administrar a essa paciente o uso do ácido acetilsalicílico na dose de 150 miligramas, para que ele seja como cofator amenizador de alterações do pré-eclâmpsia e restrição do crescimento intrauterino.
Se a paciente já tiver o contexto de hipertensão, ela tem que adentrar com autorização de carbonato de cálcio 1,5 grama ao dia, e isso indo até a 36ª semana. Lembrando que o ácido acetil salicílico, ele aumenta o tempo de coagulação, e se a paciente precisar de intervenção cirúrgica ou até mesmo do próprio parto, não tem dificuldades para hemorragia. Já falamos um pouquinho da questão das hemoglobinopatias. Então, o tal sonhado pré-natal para quem procura. Então, dentro desse todo esse contexto que nós conversamos, já temos uma ideia pré-formada de que nós temos que captar essa paciente, nós temos que cuidar dessa paciente e tentar entregar essa paciente ao serviço que vai ser de assistência para ela, bem como para a questão dos cuidados perinatais propriamente dito. Como que essas consultas elas são distribuídas de um modo geral? Lembra, não existe uma regra absoluta, mas você tem que ter o manuseio e o conhecimento de caso, da individualização de cada situação da gestante. Durante o primeiro momento, e de preferência que essa paciente, quando ela tiver um atraso de menstruação, ela procure a unidade básica de saúde para poder fazer o chamado teste de beta-HCG, que é a fração do hormônio gonadotrófico poliônico, que é específica da gravidez. Então, a paciente foi atendida em algum momento, e aí vamos usar um pouquinho as linguagens de mês versus semanas, porque vocês não podem tentar caminhar do tipo assim, um mês, X semanas, porque vai dar uma diferença. Lembrando que o nosso calendário, nós temos meses com 31, com 28, ou 30 dias. Então, a linguagem de semanas, eu acho que, não sei se vocês já tiveram, mas o professor Raimundo deve ministrar uma aula dentro desse contexto, eu acredito, de cálculos de unidade gestacional. Vocês já tiveram? Já, pronto. Então, vocês já estão situados no tempo, no espaço. Até 28 semanas, nós fazemos as consultas mensais. De 28 a 36 semanas, quinzenais. A partir de 36 semanas, consultas semanais. E não existe, isso é uma ênfase que a gente dá, a alta de pré-natal quando ela atinge a 36ª semana. Porque nesse momento ela pode ter intercorrências outras que você está perdendo a oportunidade de direcionar essa paciente para uma assistência a nível de maternidade propriamente. Se essa paciente chegou a 41 semanas, isso não é um número mágico, mas o Colégio Americano ele chegou à conclusão de que essas pacientes elas devem ser indicadas para a resolução da gravidez. E quando falamos de resolução da gravidez, não significa dizer cesariana. Você pode ter situações de cesariana ou situações em que tenha que fazer a indução no trabalho de parto. Porque nesse momento, as chances de diminuição de desfechos negativos, você consegue diminuir bastante. E aí, o que é que acontece? Você chegou essa paciente, nesse momento da 41ª semana, já encaminha para a assistência de triagem e lá vai se fazer a verificação da vitalidade fetal. Como já falei, a unidade básica de saúde é a porta de entrada. Chegou na unidade básica de saúde, foi direcionada para o atendimento do pré-natal, necessidades outras que possam ter especialidades afins para que o tratamento seja holístico, inclusive o apoio psicológico, a questão nutricional e da parte de assistência social, isso daí é tudo via a unidade funcional da unidade básica de saúde, bem como os setores de imunização e realização de administração das vacinas. E aí, então, nós temos o chamado dos 10 passos para uma atenção mais ou menos adequada do pré-natal. É que essa paciente, literalmente, ela possa chegar no atraso menstrual no máximo até a 12ª semana. Por quê? Vou voltar lá para aquela parte da ultrassonda, translucência nucal com o duplo das artérias superfícies. Porque nesse momento, 12ª semana, é um momento bem oportuno para se avaliar as indicações de administração das medicações que possam prevenir pré-eclâmpsia e restrição do crescimento intrauterino.
E aí vem todo o acesso das informações a paciente, a questão de palestras educativas que a gente vai ter, o encaminhamento desse paciente através do estudo do transporte, o apoio emocional, a elaboração do chamado plano de parto, em que você vai conversar com quem está te proporcionando, que você precisa ter informações de desejo seu, que vai ser listado em documento, que vai apresentar para o setor que vai te assistir, porque uma das coisas que a gente observa muito, infelizmente, nesse país, é o que se chama de violência obstétrica. E creio que você já deva ter ouvido situações dentro desse contexto. E é muito triste a gente se deparar com essas situações de parturientes e que elas vão ter a violência não só física, verbal, emocional, tudo isso ele entra dentro de um contexto. Aí você pode me perguntar assim, mas Luciano, em que momento eu posso tentar evitar isso? Com serviços abarrotados. E se um paciente me xinga e eu vou retribuir com um xingamento? A gente tem que tentar fazer assim, 1, 2, 3, 4, 5, até 10, sei lá como, e respirar bem. Porque isso é muito vivido. Em forma de ilustração, ontem nós tivemos um casal no plantão que simplesmente conseguiu fazer uma maior baderna, o resto estava no processo de indução de trabalho de parto, porque foi visto uma situação obstétrica, o que foi orientado a conduta, e simplesmente o cidadão queria que naquele momento se fizesse uma cesariana quando não tinha indicação obstétrica. E para isso ele conseguiu tumultuar toda a sala de parto. E a gente fica assim, pensando nas outras pessoas que estão vulneráveis, principalmente porque nós temos pacientes do tipo pré-eclâmpsia grave que estão lá na sala de parto e que emocionalmente elas estão se sentindo agredidas porque aquele casal estava fazendo uma violência obstétrica para quem estava lá, inclusive para a própria parturienta, porque ela, não sei, ficou possessa, junto com o camarada lá. O acolhimento da gestante ele é muito importante que seja feito dentro de todo esse contexto que nós falamos. E uma das coisas que nós aprendemos, aqui não vai só para a questão da gestante. Nós, médicos, temos que ter a humildade de nos apresentarmos para os nossos pacientes. Nós não somos deuses, não somos pessoas nós somos humanos, estamos vendendo, não, nós estamos, é uma relação. Eu estou prestando o meu serviço, tu estás me pagando. Mas eu trabalho com o SUS, então você está recebendo. É dinheiro, você está recebendo. Temos que nos apresentar para o nosso paciente. Ou sob forma de cachorro, dizer, meu nome é fulano de tal, eu estou aqui para isso, minha proposta é acompanhar seu pré-natal, dar as informações necessárias que sejam concernentes ao que colher, ouvir. Precisamos ouvir nossos pacientes. Precisamos ter a atenção de não só ficar notando, o olhar, isso é importante. Por quê? O inverso é verdadeiro. Quando vocês estiverem como pacientes, certamente vocês também poderão estar tão fragilizados quanto as pessoas que nós atendemos. E aí a gente só vê o outro lado da moeda quando a gente está na moeda. Então, isso aí é bem importante que possamos, assim, prestar atenção. Bom, diante de todas as situações de condições para atender essa paciente, nós temos que ter a parte da estrutura física, a parte humana, os insumos que nós vamos ter que trabalhar e o que é que nós vamos poder fazer para essa paciente. Já falamos aqui um pouquinho das imunizações, dos exames outros. Isso eu acho extremamente importante, principalmente quando é aplicado na questão do uso do programa de saúde de família. Seria a visita
a domicílio daquelas pacientes que fazem parte daquele grupo-alvo de atendimento e ter aquela aproximação maior para levar e colher as informações necessárias e tentar ajudar esses pacientes. E uma das coisas que também é importante, quando do atendimento pré-natal, seria uma visita à maternidade em que essa paciente planeje visitar para ter o seu parto propriamente dito. Aqui fica demonstrado algumas coisas que são necessárias para que nós possamos ter. Dentro do acompanhamento, a gestante não é apenas uma barriga que tem um bebê, mas como tem a parte ginecológica, nós temos que colher lâmina. E não existe essa situação. Não subestimar a presença de corrimento vaginal na paciente e que não foi investigado, porque isso pode contribuir para a facilitação de ruptura prematura das membranas e, consequentemente, aumentar o índice de prematuridade por conta de um exame citológico que não foi colhido ou de uma bacterioscopia vaginal. As vacinas que são importantes e preconizadas pelo Ministério da Saúde, nós temos a vacina de tétano, a da hepatite B, a vacina atualmente que a gente tem do Covid e a difteria tétano e coqueluche, que ela é feita entre a 20ª semana até a 36ª semana. E isso daí ele é literalmente organizado. E aí dentro dos exames, conforme a gente vai individualizando, os exames básicos que precisamos fazer são esse daí, desde o tipo sanguíneo. E uma coisa importante, se tiver conhecimento do tipo sanguíneo do paciente e se o sangue dessa paciente for negativo, é necessário saber se o sangue tem a compatibilidade, porque se o paciente for sangue positivo, você tem que fazer o rastreio de um exame específico chamado cúmulos indireto, para que não haja a sensibilização por parte da hematológica. Conversamos já sobre o teste de tolerância, falamos também sobre a citologia, que vai estar um pouquinho mais esmiuçado, e vamos agora tentar caminhar um pouco. Então, todo esse contexto, ele acabou sendo a janela das pacientes que vão ser acompanhadas no pré-natal de baixo risco. Aí, o que é pré-natal de alto risco? Tudo que é patologia. Tudo que tiver bagaceira que fugiu do risco habitual, ele vai ser encaminhado para o pré-natal de alto risco. Bem como o extremo da idade. Então, as adolescentes, elas automaticamente elas são captadas pela UBS, mas elas são referidas para o pré-natal de alto risco. Então, aí nós temos as cardiopatias, as pneumopatias, as nefropatias. Dentro da endócrina, dando ênfase sempre as tireopatias e o diabetes, que é o que é muito comum no dia a dia de uma maternidade. E o outro seria a questão das hipertensões, que elas podem ser chamadas a hipertensão crônica, que a paciente já traz consigo, a hipertensão gestacional, que ela era normotensa e desenvolveu durante a gravidez, e a pré-eclâmpsia e eclâmpsia propriamente dita, que já seria uma consequência. E o pior de tudo isso daí, como se tem a chamada reoxina. As doenças psiquiátricas, as doenças autoimunes têm que ser encaminhadas, genéticas, as alterações que são aqui, ginecopatias, as malformações uterinas, miomatose e tumulações ovarianas. Por quê? Se a paciente, por exemplo, tiver, durante a observação de uma ultrassonografia do primeiro trimestre, a evidência de um útero que ele seja bicorno, ou seja, ele tem 2 córneos, a chance dessa paciente ter parto prematuro, ela é muito grande. Então, é necessário que esse conhecimento de causa, ele vai ser dado através da realização da ultrassonografia. Professor? Pois não. Qual é a idade que é considerada já encaminhada para o pré-natal de alto risco? Adolescentes, no caso, menor Os de adolescentes e as 17. pacientes. Isso. E as pacientes, acaba sendo o extremo. O extremo é porque seria a partir dos 35 anos. Dos 35. Dos 35 anos. A hipertensão depois das 5 semanas vai para a infância? Isso. Literalmente, porque ela começou, você já tem uma hipertensão crônica, que pode
ter sido observada naquele momento em que a paciente chegou para a tua consulta, ou ela já trazia informação consigo que toma alguma droga antihipertensiva. Professor, Sim. a partir de quantas semanas de gestação já pode dizer que é diabetes gestacional? No momento que você teve a glicemia. Se tu recebes tua paciente e ela está com 12 ou 13 semanas com glicemia acima de 92, ela é diabetes gestacional. Se essa glicemia não for 126 maior ou igual, ela é diabética clínica. Então aí você já tem que literalmente conduzir um programa de insulinoterapia para essa paciente. Não pode o metformina? Ou Não. metformina? A metformina não Então, pode? o 126 é insulinoterapia. A metformina, ela pode ser administrada com a ajuda a nível periférico da captação dessa insulina para entrar a nível de musculatura. Mas ela não é uma droga de primeira escolha na gravidez. E vai entrar o contexto. O manejo de contagem de carboidratos, de preferência, a utilização da insulinoterapia que você pode fazer, que é liberado para nós aqui. A insulina NPH, nós não temos liberação ainda, ou então a insulina Levodopa. A insulina Degludec ou a insulina Glargina, ela não tem estudo que nos dão uma tranquilidade de utilização. E quando precisa fazer bolos de correção ou bolos alimentar, aí você faz a utilização da insulina asparto ou a insulina mesmo. A insulina regular pode ser usada? Pode. Mas quando eu tenho um análogo de insulina um pouco melhor do que a tradicional, aí a gente lança mão daqui. Por quê? O tempo de você aplicar e ela começar a fazer o primeiro momento do início da ação dela vai demandar 30 minutos. Se você aplica essa insulina e a paciente come, o pico glicêmico não vai acompanhar a ação da insulina. Se você faz uma dosagem de uma ponta de dedo com 1 hora, que a grávida é diferente de uma pessoa convencional que a gente faz com 2 horas. Com 1 hora, ela está hiperglicêmica, você vai tentar corrigir aquela glicemia, aí você vai influir mais insulina. O que é que acontece? Eu já tenho um pouco de insulina aqui. Como aqui, aí o que é que eu vou fazer? Aí eu vou fazer agora 2 acidentes de insulina rápida. Lembrando que essa paciente já submeteu uma insulinização com basal. Aí o que é que acontece? Risco de hipoglicemia. O que não é bom nem para a mãe e muito menos para o feto. Porque numa hipoglicemia o feto pode morrer. Esse manejo a gente tem que estar muito ligado. Só vai começar a insulina acima de 126? Ou quando chegar em 126 já te dá o diagnóstico, sim. Já te dá o diagnóstico. Em 92 já dá diabetes insulina? gestacional. E entre 92 e 125, diabetes gestacional. Mas já dá insulina? Entre 92 e 126? Aí é que tá. Você vai fazer captar da paciente qual é o padrão alimentar dela, orientar uma dieta e tem que fazer a conta de tudo. Não tem como você ter uma ideia glicêmica se você não tiver um perfil glicêmico. Perfil glicêmico esse que seria a glicemia de jejum, 1 hora após o café, a glicemia pré-almoço, 1 hora após o almoço, a glicemia de jejum antes do jantar, 1 hora após o jantar, e essa paciente está acordada 3 horas da manhã. Com isso a gente tem mais ou menos uma noção de como ela está. Porque ela, teoricamente, no diabetes gestacional, ela tem uma reserva pancreática. Na paciente DM1, ela tem 0. Então, ela vai depender do bolos de correção, da insulinização basal e dos bolos de correção e bolos alimentares. Professor, como é que você consegue constatar o óbito fetal? Parada cardíaca? Boa pergunta a sua. Primeira referência que a gente costuma perguntar no dia a dia é: se o bebê está mexendo, a absorção materna ela é aplicada, não é uma regra, mas teoricamente, a partir da 16ª semana. E à medida que esse bebê está maiorzinho, o bebê mexendo, a mãe vai sentir. Por quê? Porque ele é um aquário e um peixe. O bebê movimenta, o líquido amniótico gera uma onda e isso gera uma resposta física. E a mãe percebe. E quando ele está maior, isso aqui. Se ela te diz, meu bebê não mexe, aí você tem que
telefone. Você tem que fazer a ausculta cardíaca do feto. Aí você tem que ter uma frequência considerada ideal entre 110 e 160 batimentos. Se você não tem essa frequência, vamos imaginar, eu vou voltar ao plantão ontem. Eu estava examinando os pacientes e eu peguei uma frequência do feto de 72. Eu fiquei, peraí, é menino ou é mãe? Corri para o pulso radial. Comparei o que eu ouvia com o que eu percebia. Simplesmente eu estava com feto pré-óbito. Corremos, graças a Deus, tiramos o menino vivo. Mas 72 de frequência para um feto é literalmente dizer assim, eu estou desencarnando. Tchau para vocês. Então é literalmente aos poucos. Só um momento, para finalizar a resposta. Para a confirmação, você pega e solicita uma ultrassonografia. Por quê? Porque é a prova de laudo que você tem para apresentar para a paciente e tudo mais. E não tomar as condutas. Toda paciente que tem pré-eclâmpsia desenvolve hipertensão e precisa ficar utilizando medicamento ou não há regra? É preciso sim. O que a gente faz? Se foi só uma hipertensão gestacional pós o parto, porque qual que é o fator gritante nisso? A placenta para a hipertensão. Então, você, tirando qual fator, você tem que manter o acompanhamento pressórico dessa paciente. Se ela desenvolve nesse nível pós-parto, a hipertensão ela precisa estar acima medicada. Mas você pode também fazer o desmame, fazendo um controle pressórico. E daí é importante o egresso dessa paciente no ambulatório. E falando em diabetes, que agora me veio a lembrança, toda paciente com diabetes gestacional, após 6 semanas de parto, tem que fazer o teste de tolerância à glicose tradicional. Por quê? Caiu fora a placenta, que é o meu fator contra-insulínico. Aí eu vou verificar se a minha resposta pancreática ela está maior ou igual a 140 miligramas por decilitro quando eu ofereço 75 miligramas de glicose anhídrica. Se deu alterada, esses próximos 5 anos, essa paciente poderá estar sendo presenteada com diabetes DL2. Ou, se o sistema autoimune dela resolver bagunçar, ela vira DL1. Então, assim, é regra. Todo diabetes gestacional com 6 semanas, testezinho de diabetes. Teve diabetes clínico, acabou. Você já tem o diabetes diagnóstico. Tá? Se não me engano, eu não tristeza isso. Né? Bom, uma das coisas que é importante a gente verificar quando a paciente chega no pré-natal são a questão das perdas. E principalmente que idade gestacional que aconteceu essas perdas. Por quê? Os abortamentos habituais eles podem estar relacionados com a insuficiência do colo uterino. Então, existe um procedimento cirúrgico chamado seclagem uterina, que ele tecnicamente não é difícil, que a gente consegue conter essa insuficiência e preservar essa gravidez. Agora, para isso, precisa de tempo. Se você teve uma perda, na pior das hipóteses, 2 já está atrasado de mandar fazer a avaliação desse colo para fazer a seclagem uterina propriamente. Outro detalhe que é importante, bebês gêmeos, em termos de gestação de alto risco, é necessário conhecer a corionicidade da paciente, dessa placenta. Quando eu tenho uma única placenta para 2 fetos, essa gravidez não pode mais do que 34 semanas. Se eu tenho uma única placenta, monocólio, diâmino, a bolsa amniótica ela é dividida, eu tenho uma certa tranquilidade de até 38 semanas. E a melhor de todas, 2 placentas, de cólio e diâmino, porque cada bebê vai ter seu compartimento nutricional individualizado. E um outro detalhe, as situações de alteração de malformações em pacientes de gravidez gemelar e monocólio monoano, eles têm uma competitividade da nutrição. Eles fazem uma situação chamada síndrome de transfusão feto-fetal. Ou seja, eu tenho um bebezinho bem gordinho, bem bonitinho, e o outro lá, um pirralho, e às vezes pode haver morte de um dos gêmeos, e você tem que manter essa paciente internada, acompanhe o restante da gravidez dela, internada, para tentar viabilizar o momento de retirar aquele feto. Mesmo o outro tendo morrido. Lembrando, ele está dentro de um ambiente estéril,
Então, assim, o máximo que pode acontecer é um processo chamado mumificação. Não é tão comum a gente ver isso, mas eu já tive situações na minha vida de obstétrica em relação Professor, a isso. Sim. o maior risco eu tinha visto alguma vez que era para o bebê mais gordinho nesse tipo de situação. A verdade, porque o que estaria recebendo menos nutriente estava acostumado com pouco. E o outro. Pode acontecer, mas não necessariamente. Porque se você está, vamos imaginar, eu te dou meio pão para tu passares o dia até as 24 horas. E o outro dou café, almoço e janta. O que vai acontecer contigo? Desnutrição. E isso vai repercutir não só para o teu corpo, mas também para o teu cérebro. Então, assim, tu vais morrer de inanição. Seria mais ou menos isso. Existem algumas abordagens a depender, a gente não tem aqui. Quando se tem sempre transfusão feto-fetal e fazer esioterapia. Alguns resultados são promissores. Nós tivemos um caso acompanhado pelo nosso serviço, mas infelizmente eu tive o desprazer de saber que eles foram a óbito essa semana. Aí todo o esforço foi de água abaixo. Ou não? Professor, fetos e feto. É aquela condição lá que tem um dentro do outro. É uma célula, teoricamente, pluripotente ou multipotente que dá dentro do outro. Eu vi assim, formações ósseas dentro do ventrículo cerebral. Essa semana apareceu um caso. Com feto dentro do ventrículo. Do ventrículo cerebral. Acontece muito no abdômen também, na caixa torácica. Pois é. Caixa torácica, eu confesso, nunca presenciei, mas se a literatura cita essas situações, poderia ser as aberrações da gravidez, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa, eu tenho que tomar aqui com vocês, para terminar. Muito bem. Aqui é a parte que eu acho assim, mais interessante, dentro de todo esse contexto que nós conversamos, é a apresentação da carteira de pré-natal. Esse é um modelo padrão que o Ministério da Saúde preconiza, mas, tipo assim, você não precisa, e na clínica privada você não tem esse modelo, mas você pode ter a elaboração do seu modelo de assistência. Mas, a nível de sistema público, vocês vão encontrar sempre isso aí. Então, nós temos o quê? Todos os espaços que se pegar as informações de nome, de endereço, telefone, da pessoa que vai estar acompanhando o pré-natal com vocês e tudo mais. Nessa página aqui, uma coisa que é importante. Se você tem um nome, Maria José da Silva, mas a paciente, o nome de guerra dela é Miriam, a caderneta contém. Como é que essa gestante gosta de ser chamada? Porque mesmo ela tendo um nome oficial, mas quando você chama pelo nome oficioso, isso é bem interessante. Para efeitos de documentos, tem que ser um nome oficial, pelo amor de Deus. Eu, no meu consultório, tenho pelo menos 3 casos semelhantes a essa situação. Que as pacientes não gostaram do nome de registro, e aí eu grifo assim. Ela prefere ser chamada assim. Aí eu chamo, aí ela tem um sorriso aqui. Mas tudo bem. E aí a gente tem o quê? Nessa página, fazer a correlação das semanas de idade gestacional com a massa corporal para quê? Para saber se essa paciente está com baixo peso, com peso adequado, com sobrepeso ou a obesidade propriamente dita. Uma ficha odontológica, de preferência, que a unidade básica de saúde tem esse suporte para dar esse acompanhamento para a verificação dos processos de cárie e periodontais. A data da última menstruação ela é uma informação importantíssima que seja colhida. E caso a paciente tenha uma ultrassonografia do primeiro trimestre, o desvio padrão da idade gestacional ela vai de até 5 dias. Então, se eu tenho uma DUM que não seja confiável, mas se eu tenho essa data da idade gestacional, ela pode ser tida como verdade de acordo com a avaliação clínica. E aí verificamos se a paciente tem gravidez de gênero, se a gravidez é única ou não. Nesse outro gráfico, nós temos o quê?
Quando calculamos a idade gestacional com a altura do fundo uterino, nós vamos saber se o paciente está no percentil 10, no percentil 90 ou acima dele. Ou seja, bebê que possa estar traduzindo a restrição do crescimento uterino, crescimento adequado ou crescimento exagerado. Só um adendo. Para gravidez múltipla, o que é que vai acontecer? Sempre esse percentil vai dar acima. Por quê? Porque eu preciso da altura do fundo uterino. Então, eu tenho, por exemplo, em média, uma gravidez de 20 semanas, ela vem mais ou menos à altura do umbigo. Mas no gêmeo pode vir aqui. Então, ao invés de eu ter, por exemplo, 20 centímetros, eu tenho 28. Aí, essa informação, ela tem, assim, essa particularidade. Ela não se presta. Paciente diabético descompensado, ou polidraminio idiopático, aumento do líquido amniótico, vai aumentar a medida da altura do fundo uterino e, consequentemente, esse percentil vai traduzir como um percentil acima de 90. A aba onde se colocam os exames básicos, e aqui são bem básicos mesmo que são necessários. O tipo sanguíneo, a glicemia, o teste oral de tolerância, sífilis, VRL, HIV, o anti-HBS, para poder certificar se a paciente teve ou não a vacinação. E as ultrassons. Se a paciente for de área endêmica de malária, tem o espaço de colocar meses que ela fez o tratamento. Se ela teve diagnóstico de sífilis, se ela tomou as 3 doses, que a gente preconiza, na maioria das vezes, fazer 2.400.000 a cada 7 dias durante 3 semanas. Nessa parte aqui, ela é um pouquinho mais complexa, porque tudo que se conversou vai ser consulta dirigida, você vai marcar. Tem hipertensão, tem diabetes, tem anemia, passado da gravidez, então todos esses dados aqui, na gestação atual, o passado do obstetra dela e aqui, o grau de paridade. Se foi a primeira gravidez, gesta 1. Se ela teve uma gravidez, ela teve um aborto, ela teve um parto, aí precisa saber, foi o parto o quê? Normal ou cesárea, que é chamado parto vaginal. Se ela teve parto 1, cesariana, aí você já viu. Veja que o que é cor rosa é para chamar um pouquinho mais a atenção. Não significa dizer que quem teve uma cesariana tem que ter cesariana novamente. Não é verdade, uma vez cesárea, sempre cesárea. Se teve 2 cesarianas, ela pode ter possibilidade de ter parto normal. Infelizmente, no Brasil existe uma cultura muito grande da questão da cesariana, eu posso dizer, compulsória. E, infelizmente, não é. As vacinas, nesse cartão aqui ainda contém o espaço da hepatite, da influenza e da vacina de tétano, mas pode ser colocada as 2 outras vacinas, que é de TPA e as vacinas de Covid. Cada coluna dessa, uma consulta de pré-natal. Então, vocês veem que tem ali 14. O mínimo que eu posso ter são 6. O mínimo. Mas se eu obedeço dentro do cronograma, até 28, de 28 a 36, isso é normalmente, então eu consigo, obviamente, de acordo com o tempo que essa paciente chegou, preencher esses dados. E na carteira de pré-natal também tem dados do acompanhante. Tá? Então, o parceiro ele tem. Por quê? Porque se eu consigo captar o tipo de sangue, uma sorologia para sífilis, uma sorologia de HIV ou hepatite, isso são informações que estão atreladas à mulher, à grávida. Então, o parceiro, eu tenho conhecimento de causa do parceiro e eu tenho que saber como conduzir essa grávida. Só tem um pequeno detalhe, isso é quase a gente não vê. Tá? Por quê? Ou o paciente não vai para consulta, ou sabe Deus lá quem foi o pai daquela criança e enfim. E aqui são os agendamentos das consultas subsequentes, que é observada na última página. Então, é isso aí. Eu acho que eu exagerei. Tá. Foi 2 minutos de crédito. Tem como disponibilizar o usuário?